Já estamos de volta com o RNTV Notícias. A área da comunicação vem passando por mudanças e, apesar de ainda levar muitos valores conservadores, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaços e nos mostrado a importância da arte de informar. Confira agora, na reportagem de Vitória Alves, um pouco sobre o papel das mulheres que trabalham na comunicação moçoroense. Nossos repórteres mostram pra gente o cuidado das agricultoras. A chuva que já encheu pequenos reservatórios ainda Você vai ver um pouco mais dessa realidade. Na festa de São João, outros 2 santos aumentam. O caminho de luz nos leva a um mundo encantado, com árvores iluminadas. Informar. Essa é a função dos comunicadores, que trabalham para levar as notícias até o público. Por anos, essa foi uma área dominada pelos homens, mas hoje em dia, as mulheres conquistaram seu espaço. Apesar de uma presença forte, como jornalistas, redatoras e apresentadoras, elas ainda têm um grande inimigo a vencer: o preconceito. A comunicação, ela é uma profissão difícil, né, para homens e mulheres, mas em alguns momentos é mais difícil ainda para as mulheres, né? A gente se sente que o preconceito existe, principalmente em algumas áreas, como é o caso do esporte. Eu cito esse exemplo sempre porque eu gosto de esporte. Então, quando a gente vai fazer uma reportagem ou vai falar com uma pessoa em relação ao assunto, às vezes a pessoa acha que a gente não entende, quer explicar de uma forma diferente porque é mulher, acha que ela não está entendendo bem do assunto. E existe esse preconceito, sim. Fora as outras coisas, né, as outras situações em que as pessoas acham que, por ser mulher, a gente não vai ter a competência para fazer, não deveria estar naquele lugar porque é muito frágil, e o que não é a verdade, né, não é o que acontece. Só que a gente tem que fazer nosso trabalho e mostrar que a gente pode fazer, né, com seriedade, com dedicação, provar para aquelas pessoas que a gente pode estar ali, a gente pode estar em qualquer lugar falando sobre qualquer assunto. Mas de sexo frágil, elas não têm nada. Inclusive, usam seu espaço como comunicadoras para exaltar e se inspirar em outras mulheres que marcaram suas vidas e suas carreiras. Minha mãe fala que desde meus primeiros anos de vida, 3, 4 anos, eu já me apresentava, né? Já tinha esse quê de comunicadora. E aí, na minha época, eram as apresentadoras infantis, né? Xuxa, Mara, e criança assistia, era encantada com o mundo da televisão. E eu me inspirei muito na Xuxa, assim. As pessoas, às vezes, riem porque ela foi realmente uma fonte inspiradora para ser, né, ter a profissão que eu tenho hoje. E, assim, depois a gente vai vendo, né, de uma forma mais técnica, mais profissional, e aí foi chegando outras pessoas, Sandra Nemberg, Fátima Bernardes, Eliana, a própria Hebe também, que tinha, né, esses programas de entretenimento. Silvio Santos também, a gente, né, tem essa referência, mas eu acredito que a referência maior, assim, que eu lembro é Xuxa. Inspiração feminina na comunicação, tive nacionais que, quando eu era criança, eram os rostos da televisão, né? No âmbito nacional era Fátima Bernardes no Jornal Nacional, né? Impossível não ser. E também a Glória Maria, né? Que era o que a gente acompanhava, o que a gente via, o que eu vi enquanto criança. E eu achava realmente muito interessante. E até achava difícil, muito difícil estar naquela posição como mulher. E no âmbito local também tive inspirações, como a jornalista que estava no ar na época que eu era criança, jovem, na InterTV, que era a Andréa Ramos, que hoje nós somos amigas, né? Que bom. E também Ana Ruth Dantas, lá de Natal, que eu acho que foi a primeira jornalista política assim, de expressão, de televisão, de rádio, de coluna em jornal impresso. Então, como mulheres, acho isso muito interessante, a gente ter essas referências, porque não era comum. Por exemplo, Ana Ruth, ela estava sempre no meio de muitos homens, jornalistas e colunistas, muitos dinossauros da comunicação potiguar, e ela lá no meio falando de política. Eu achava que era até impossível, que eu nunca faria isso, porque eu via como uma coisa muito distante, mas foram inspirações importantes para tomar como exemplo. E mesmo com tanto carisma e expressividade,
existe uma condição que é mais cobrada para as profissionais de comunicação, o padrão de beleza. Afinal, como é algo imposto pela sociedade, é difícil não se render a tanta padronização. A questão da padronização do repórter, do jornalista, tem aquela intenção de não passar o ruído na comunicação, de evitar, na verdade, um ruído na comunicação, né? Aquela questão de evitar o decote, evitar estampas, evitar alguns acessórios chamativos. Tem essa função de evitar o ruído na comunicação. Tinha também a função, no caso do jornalismo político, de igualar a mulher ao homem nesse processo de comunicar a política, de padronizar uma mulher para falar de política, tinha que estar com blazer, era justamente para passar essa seriedade, passar a credibilidade que uma mulher tinha que provar que tinha. Então, acho que essa é justamente uma padronização para passar uma credibilidade que eu acho que ao longo do tempo a repórter, a jornalista, ela pode provar com o seu trabalho, que ela tem essa credibilidade independente de estar igualada aos homens. Ela pode falar de política sendo a mulher, por exemplo, nesse caso do jornalismo político. Então, acabar um pouquinho com essa padronização e dar uma expressão à repórter como ela é, eu acho que faz parte também da comunicação da repórter em si, de uma identidade dela como repórter. Na minha época era uma coisa muito mais padronizada, então assim, tinha que realmente andar na estirpe como a gente anda hoje ainda, né? Tem que estar andando aí na beca, pelo costume mesmo, né? De você estar sempre com o cabelo arrumado, estar sempre maquiada, estar sempre com a roupa mais legal. É muito difícil para nós, mulheres, principalmente, porque a gente não pode engordar, a gente não pode emagrecer demais, não pode envelhecer, nem também ficar jovem demais. Então, assim, independente de qualquer coisa, você sempre vai ser cobrada, a gente vai sempre ser cobrada. Com o tempo, essa ditadura vem abrindo brechas e as mulheres aproveitam esses momentos para se expressar através da estética. Os cachos, por exemplo, são uma espécie de afirmação da identidade e uma marca registrada para a jornalista Carol Ribeiro. No início da minha carreira como jornalista, eu usava cabelo liso, porque foi muito mais fácil eu entrar no vídeo de cabelo liso. E hoje não existe mais isso, então isso é bom. E um cabelo liso, uma pele escura, uma característica física fora de um padrão ditado pela sociedade não é ruído na comunicação, é somente a pessoa como ela é. No entanto, quem vê os produtos prontos esquece que há um trabalho duro por trás disso. Afinal, antes do jornal, existem vários processos que permitem que a informação chegue da melhor maneira ao público de casa. O jornalismo é uma profissão muito difícil, é árdua, é trabalho, não existe glamour, as pessoas veem a gente na televisão, acham que tem ali uma aura, uma questão, né, maior, a televisão por conta do alcance, mas, na verdade, o que tem ali é muito trabalho, é uma pessoa acordando cedo todos os dias, é aquela pessoa que vai ali para se dedicar, para apurar, para buscar aquela informação com veracidade, precisa, para passar da melhor forma, né? Não existe esse estrelismo, não existe essa questão de celebridade que algumas pessoas levam. Por sorte, o jornalismo de Mossoró é repleto de profissionais excelentes, que buscam a melhora dia após dia. E entre eles, essas mulheres incríveis que fazem parte do nosso cotidiano com seu trabalho. Além do mercado, o jornalismo institucional merece também um agradecimento. Afinal, não poderia faltar a homenagem para a mulher que organiza e acompanha as nossas produções. Para as comunicadoras e as mulheres de todo lugar, desejamos que continuem a inspirar e a exaltar outras mulheres, fazendo o seu melhor para continuarmos a viver e revolucionar, não só a comunicação, mas todas as áreas.